Olá a todos, continuando a nossa série de vídeos sobre os desafios da gestão pública para 2022. Hoje a gente vai falar especificamente sobre o Programa de Integridade na Administração Pública. Meu nome é André Marques, sou consultor de Direito Público da Ribeiro Veio Advogados e servidor do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Bem, como já vimos nos vídeos passados, vimos aí a questão da mudança do comportamento do controle, que passou de ser muito mais punitivista e legalista para uma questão mais de avaliação do desempenho da gestão pública, e dos serviços públicos ofertados, e muito mais preventivo e também colaborativo, com o gestor público. E essa questão da eficiência na gestão pública, o controle avalia principalmente em 3 pilares que devem ser embasados, pelo gestor público, que a gente já viu nos vídeos passados, a governança, depois a gestão de riscos e hoje vamos ver o programa de integridade, que são esses 3 sustentáculos aí que vão dar, base a todas as políticas públicas que devem ser feitas e realizadas pelos gestores públicos para prestar o melhor serviço possível aí à população dos seus municípios. Então já vimos a governança, a gestão de riscos, hoje vamos ver a integridade. E o que vem a ser integridade, Ou como vocês também podem já ter visto aí com o nome em inglês, o compliance, que é justamente a conformidade, adequar a conduta dos gestores e servidores, e da administração pública em si às regras existentes, ou seja, agir conforme a legalidade. Então essa é a definição aí do que podemos chamar da integridade ou compliance, E por que essa necessidade? Bem, vocês devem saber que lá em 2016 foi editada a Lei Anticorrupção, E o que falava essa Lei Anticorrupção? Que lá, que é a lei que trata da responsabilização das empresas, que não só dos seus sócios, mas também da empresa em si. E lá na parte da penalidade, no artigo falava que em caso se essa empresa estivesse respondendo a algum processo e tivesse um programa de integridade, teria um atenuante, ou seja, essa punição seria mais abrandada. Ou seja, então essa questão da integridade surgiu lá na iniciativa privada, principalmente com a lei anticorrupção, que trouxe essa figura do programa de integridade da empresa como um atenuante, se ela fosse ser responsabilizada em algum processo de apuração de responsabilidade, o chamado PAR. E também ela vem repetida na nova lei de licitações, na 14133, que também fala da questão do programa de integridade da empresa e, em caso se tiver, que ele vai ser usado também como um atenuante, em caso de alguma sanção administrativa que a empresa venha a ter aí, tanto no âmbito da licitação quanto no âmbito da execução do contrato em si. E alguns estados eles foram mais além disso, Posso citar aí, por exemplo, aqui o Distrito Federal, que tratou esse programa de integridade das empresas não só como atenuante em caso de possível responsabilização administrativa, mas sim como um condicionante para a própria assinatura do contrato. Ou seja, aqui no Distrito Federal, de acordo com a Lei 6.112 de 2018 aqui do DF, em aqueles contratos que tenham o valor acima de 5 milhões e duração maior que 180 dias, obrigatoriamente a empresa, para assinar o contrato, ela tem que ter o programa de integridade estatuído. Então, ou seja, a gente vê que essa necessidade, essa busca pela integridade na iniciativa privada, ela já vem sendo regulada por algumas leis já há algum tempo. Às vezes como somente um atenuante ou então com a própria condição para assinatura de contratos administrativos. E pelo fato da administração estar exigindo esse programa de integridade das empresas, que começaram então a falar: então você está me exigindo, mas cadê o seu? E foi aí que veio a necessidade também da própria administração também implementar
esse programa de integridade dentro da sua própria estrutura, né, para ter mais legitimidade de poder cobrar isso dos contratados, né? Então, a partir disso, veio sendo implementado várias medidas, aí, principalmente pela Controladoria Geral da União, né, no âmbito federal, e Controladorias Gerais dos Estados e dos municípios, né, para incentivar e fomentar a realização desse programa de integridade no âmbito da administração pública, né? E é de extrema necessidade isso. E o que a gente pode falar, o que se baseia, né, simplificando aqui, esse programa de integridade na administração? É ser posto, né, esse programa como uma responsabilidade da alta gestão, né, do órgão, né, que vai estar fazendo esse programa de integridade, e fazendo alguns mecanismos para que isso não fique só um documento de gaveta, né, digamos assim, né, só pro forma para cumprir, no caso aí, as legislações que exigem esse programa de integridade por parte da administração pública, né? Então, a maioria desses programas falam que tem que ser estatuído um código de ética dos servidores, né? Que esses servidores têm que ser capacitados, têm que conhecer esse código de ética, né? Então, não somente publicar um código de ética e guardar na gaveta, não. Tem que publicar, tem que informar os servidores que eles têm que responder por aquele código de ética, né? Eles têm que ser capacitados, né, de como lidar com as questões éticas, né, que eles possam vir a ter, né, durante o seu ofício, né, no caso de atendimento ao público, no caso da relação aí com os particulares, no âmbito contratual ou em qualquer outro âmbito de atuação, né. Tem que ser fomentado canais de denúncias, né, através das ouvidorias e outros meios, para que as denúncias possam chegar à administração e sejam efetivamente analisadas, né. Não somente falar que tem uma ouvidoria, mas que não analisa essas denúncias e não toca para frente, né, aquelas que tem algum indício aí de que de fato está trazendo algum problema, né. Então, são vários mecanismos que o programa de integridade vai trazer, e é importante que o gestor, ele de fato implemente isso na gestão, né, não só como proforma, para estar cumprindo mais uma lei, mas de fato na busca aí do ímpeto de melhorar a gestão pública, não somente com relação a isso, né, com o programa de integridade, mas como a gente viu nas outras duas aulas, né, a questão da governança e a questão também da gestão de risco, que ele implemente isso de fato, compre a ideia, né, que veja que isso é bom tanto para a administração em si, né, quanto para a população que vai estar recebendo uma melhor serviços, né, através desses programas, e quanto para o próprio gestor também, que ele vai garantir aí que a sua gestão está pautada nesses pilares, né, para poder estar mais seguro para responder qualquer questionamento dos órgãos de controle que ele venha a responder daqui a 5, 6, 10 anos, né, que é quando esses processos de prestação de contas vão estar sendo analisados pelos órgãos de controle externos, né? Então, o principal que tem que se fazer, aproveitando que estamos no final do ano, né, iniciando o próximo ano, é que ao fazer o seu planejamento estratégico para 2022, né, que já está muitos gestores já estão começando a fazer agora, né, no final do ano, analisando o que passou e prevendo o que fazer para melhorar o seu serviço, que tanto a questão da governança, da gestão de riscos e do compliance, ele seja, né, incorporado aí no planejamento estratégico, né, dos municípios para 2022, para que de fato seja que o gestor possa responder de uma maneira, né, prévia a esse controle, né, de desempenho, que agora é o que está sendo mais analisado por parte do controle externo, justamente controle de desempenho da administração pública, né, da eficiência, né, da prestação de serviços. E com essa questão da governança, gestão de riscos e integridade, o gestor vai implementando isso através do seu planejamento estratégico. Ele vai estar mostrando aos órgãos de controle que ele está preocupado com isso, né? Está preocupado de como fazer as políticas públicas de forma planejada, né? De forma calculada, e não somente na questão de apagar incêndios, em questões emergenciais. A gente sabe que essas questões acontecem, para isso lá na gestão de riscos, né, vai ter o plano de ação, né, plano de contingência,
mas as demais coisas podem ser sim planejadas e devem serem planejadas, e fazendo isso vai estar mostrando para o órgão de controle que de fato aquele gestor está preocupado sim com essa eficiência, né, de prestar o melhor serviço à população, né, aplicando todos os mecanismos que dispõe aí, e para poder responder ao controle, não só isso, né, se preservando, mas que a administração e a sua gestão possa prestar um bom serviço para a população, né? Então esse aí os pilares, né, dessa nova era aí que eu posso falar assim como do controle, né, que vai estar privilegiando não somente analisar a legalidade do ato, mas principalmente a sua eficiência, né? E se de fato está sendo eficaz para a população. E o gestor público, vendo esses vídeos que a gente tem gravado e os demais que nós vamos gravar, sempre com essa ideia de fornecer dicas, né, e informações para que ele possa implementar isso na sua gestão e esteja se resguardando aí no caso de alguma ação do controle, né, e também prestando o melhor serviço para a população do seu município, que é esse o fim da gestão pública, né? Então podem contar com a gente, estamos à disposição também para qualquer dúvida, e nos sigam aí nas nossas redes e também ao banco. Obrigado e um ótimo dia.